Ei, boa noite, galera. Já tô chamando o pessoal aqui do chat pra gente começar a nossa live. Tô só aguardando eles entrarem aqui. Tô chamando o Marcelão, os Marcelos. Tá convidado já. E o Marcelo, nosso amigo, já chegou. Tudo bem, Marcelo? Como é que tá? Beleza? Para mais uma, né? Esperar só o Marcelo aí pra gente começar. Beleza. Acho que ele já tá vindo também, que ele mandou mensagem lá agora há pouco. Mandou uma mensagem lá, tô só. Mandei o convite pra ele, tô só esperando. Aqui. Pra galera do chat hoje aí, ó. Uma cervejinha. O pessoal já tá entrando, pessoal, a gente já vai começar, só estamos aguardando o Marcelo também aí. Ver se ele vai entrar. Convidei ele. E como é que tá as coisas aí? Como é que foi a segundona? Cara, hoje foi tranquilo. Eu vou mudar de serviço, aí hoje e amanhã eu não vou trabalhar, não. Ah, que Só beleza. quarta-feira. Aí tô só na, só na boa. Tá na boa, aí é bom. Nossa, cara, tô na correria violenta. É só uma cervejinha pra ajudar a segurar a barra, né? Cara, hoje foi trash, cara. Nossa. Chegar em casa era 7h30, cara. Nossa. Pega o quê? 8 horas da manhã? Peguei às 8, mas eu tô home office, né? Só que tinha um teste, e daí o teste era fazer um teste de validação lá na empresa, cara. Saímos de lá já era quase 6 e pouco até chegar em casa. Um trânsito. Vixe, aí dá uma quebrada mesmo. E o nosso Palmeiras dá essas parmeiradas aí pra gente levar um pessoal do serviço ficar Pô, zoando a cara, gente. pô, foda, viu? Pior que a gente ainda falou aqui, né? Não pode perder, porque Não são pode, pontos cara. que não dá pra. Parece até brincadeira, mano. Parece que fez zoeira, né, com a gente, né? E aí você vê que o Flamengo tropeçou também e o Atlético tá tropeçando. O Fluminense já abriu o placar. Então a Eu tô. rodada que servia pra gente A gente fazer os se pontos, vai e perde. vai perto, cara, bem isso. Cara, e tem muito pra falar de Palmeiras hoje. O Marcelão falou pra aceitar ele Marcelo, aí. já foi aceito, cara. Você tá convidado pra live. Já te convidei. Vê se você consegue entrar aí. Manda convite, Marcelo. Eu já aceitei você aqui, ó. Você tá como convidado. Deixa eu mandar pra ele aqui. Ai, Marcelo, como assim? Não tá aqui? Ó, vou chamar de novo. Eu tô te convidando agora. Chegou o convite aí pra você? Aí, ó. Aí é. Agora sim. Agora você aceitou o nosso convite, Marcelo. Boa noite, Na meu amigo. verdade, Tudo bem? gente, prazerzão estar aqui com vocês. E na verdade, eu vinha, logo que você começou, eu cheguei antes do Marcelo. Só que por alguma razão você não me via. Eu não tava te vendo aí quando eu apareci, eu mandava. E daí fala que você tá convidado. Mas, ô, E aí, como galera, é que vocês estão? Tudo em paz? tô na correria, Tudo cara. em paz. Como é Tirando a que tá o vergonha. áudio, a parte técnica? Pessoal, o áudio aí tá saindo bem pra vocês? Estão ouvindo bem a gente? Como é que tá aí? Dá um Aqui tá. feedback aí pra gente. Enquanto isso, vou dando boa noite para Carla, para o Diego, para o Isso. Frequência, que está sempre com a gente também, o Rogério, o Israel, O a Mike, o Cat Davi, também, o Maurão. a Uma... Cara, todo mundo aí, obrigado aí pela presença de sempre, a força que vocês dão pra gente aí. Hoje quem apresenta é o nosso amigo Rafael, mas antes que o pessoal perca aí a possibilidade de ter esse contato inicial e ele comece, eu quis dar esse boa noite para todo mundo aí. Pessoal, hoje Ó o Mike aí. o Mike também tá aí, ó, nosso amigão.
Pessoal, hoje nós vamos abordar alguns temas, eu vou passar aqui para vocês os tópicos que a gente quer abordar nessa live de hoje. Nós queremos falar sobre o jogo contra o Cuiabá, né? Como a gente viu esse jogo. A gente quer falar um pouquinho do planejamento que a diretoria fez para esse ano, né? Um pouquinho de planejamento, de como a diretoria viu o Palmeiras. O que a gente pode esperar desse elenco do Palmeiras, né? A gente vai comentar também um pouquinho dessa especulação da saída do Lucas Lima para o Bahia, desse boato do Pedro aí, né? O pessoal invadindo as redes sociais e chamando o Pedro vem Palmeiras. O Marcelo aí vai trazer informações quentinhas para a gente sobre a Leila Pereira e mudanças no planejamento do Palmeiras, as coisas que estão acontecendo por lá. Notícias fresquinhas de hoje saindo aí dos bastidores do Palmeiras. E depois nós vamos abordar um pouquinho do próximo jogo, que vai ser contra o Atlético Paranaense. Vamos dar uma pincelada, porque como o jogo vai ser no final de semana, a gente vai dar uma abordada nesse próximo resultado contra o Atlético e na próxima live de sexta, né? Que vai ser uma live próxima ao jogo, a gente vai ter mais insumos para abordar, mas a gente quer dar uma pincelada nesse jogo. E daí a gente vai encerrar, se tiver alguma notícia, alguma coisa pipocando, a gente vai abordar alguma notícia. Então eu vou começar hoje a live falando do jogo, né? Quero passar a bola primeiro para o Marcelo do Palmeirense de Verdade, depois para o Marcelo do Sepor Comédia. Queria que vocês, para dar insumo assim um pouquinho, a expectativa era tão grande de uma vitória, uma derrota dessa. Ninguém esperava uma derrota. Como que vocês viram o jogo? O que vocês viram do Palmeiras? O que faltou para esse Palmeiras ganhar esse jogo? Como vocês fizeram a leitura desse jogo de domingo aí contra o Cuiabá? Bom, novamente, boa noite para todo mundo. Estou vendo a participação no chat de um monte de gente que a gente conhece, outras pessoas que não. É muito legal ter a presença de todo mundo aqui. E gradativamente a gente vai respondendo as colocações aí que o pessoal vem fazendo. Vamos ter um momento na nossa live que nós vamos estar respondendo o pessoal. Eu só queria começar falando uma coisa. Eu cometi um erro porque acreditei nas redes sociais. A camisa que está sendo colocada hoje, eu coloquei no meu Instagram como oficial, ela é oficiosa. O nome da pessoa que fez essa arte é Mark. Fiz um contato com o conselheiro do Palmeiras, amigo meu. Ele me avisou, falei com o Mark e que estou corrigindo aqui. Eu sou um dos principais responsáveis aí. Muita gente pegou da minha internet, do meu Instagram, essa informação. E a gente metendo o pau na PUC. Sem querer sair da pauta, mas só para concluir o assunto, eu havia detestado a falta de criatividade da PUC. Porque nós já temos uma camisa branca, temos a camisa verde, vir com uma nova camisa branca, eu estava muito incomodado com isso, mesmo gostando do design que o rapaz que eu citei fez. Porque eu acho que a camisa tinha que ser inventiva, inovadora, como nós já havíamos conversado em uma outra live. Para ir direto para o assunto do Atlético Mineiro, do Cuiabá, cara, eu achei um jogo atípico. Vou repetir aqui o que eu disse em várias lives esse final de semana. Esse final de semana eu tive que fazer 3 lives de compromisso que eu já havia agendado lá atrás. A partir de agora eu vou ficar totalmente focado aqui no nosso canal, no Instagram. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu coloco na conta do imponderável. Não quero tirar o peso das costas do técnico, do Palmeiras, da organização para o jogo. O Palmeiras estava pensando na Libertadores ou coisa parecida. O calor. Nem a junção de todos esses fatores adversos. A gente nunca joga bem às 11 da manhã. Eu vi de tudo, todo tipo de desculpa, e eu não quero entrar nesse discurso repetitivo. Não quero ser mais um. Mas assim, eu não vejo muita diferença do que o Palmeiras fez no jogo contra o CRB com o que o Palmeiras fez contra o Cuiabá. Para mim foi um replay dos jogos. Eu fico triste porque o Palmeiras entrou exatamente com a mesma formação que jogou contra o São Paulo, tinha tudo para massacrar o Cuiabá, e o que a gente viu em campo foi o oposto. O Palmeiras pressionou o tempo inteiro, para mim não faltou vontade dos jogadores. Aí você pode colocar essas outras questões que a gente colocou, do tempo e etc. Mas eu não vi falta. O pessoal falando assim, o Palmeiras não tinha foco, o Palmeiras não tentou, o Palmeiras não lutou. Eu discordo completamente. A minha linha de raciocínio vai no seguinte sentido. O Palmeiras tomou um gol no começo da partida.
O Palmeiras não sabe sair atrás do resultado. O Palmeiras não tem criação, não tem poder de criatividade, não de reação. Reação, força de reação a gente tem. Fizemos isso contra o São Paulo, fizemos isso outras vezes. Não está aí o X da questão. Para mim, o problema todo é a falta do camisa 10. O Dudu ainda não está apto para fazer essa função. Talvez seja esse o caminho até o final do ano, porque está se afunilando, né? O tempo para abertura do fechamento da janela de transferência está aí, não tem muito o que fugir. São apenas alguns dias até lá. Esse mês vai até o dia 31, mas a janela fecha para nós dia 30. Então não tem muito o que fazer. Ou se resolve, se dá esse presente no dia do aniversário do Palmeiras, ou eu perco as esperanças. Né? Tem várias novidades aí para a gente comentar, renovação de contrato, etc., que está tudo previsto para o aniversário do Palmeiras, mas assim, taticamente o Palmeiras repetiu aquilo que havia feito contra o Atlético Mineiro. Agora, aquela primeira bola, fica claro que a gente não está bem treinado. Vocês sabem o quanto eu elogio o Abel e quanto ali mostra que o 3-5-2 tem vulnerabilidades no Palmeiras. O Wesley não volta na bola. O Rafael Veiga, que tem que cobrir quando o Wesley sobe, está parado no meio campo assistindo. Então, quando o atacante pelo lado direito do campo avança, dobrando o ataque em cima do Renan, a pessoa que recebe a bola na ponta, depois daquele embate entre os dois, ele está sozinho. Ele passa a bola para trás, para um meia que chega de trás, também sozinho, para fazer o arremate. Olha o tempo, 2 jogadores pegam a bola, naquela posição estava Zé Rafael, andando, voltando, e o Wesley que não voltou. Houve uma falha ali na recomposição defensiva, no primeiro minuto. Foi o bastante para a gente tomar o gol, e no final do jogo, uma situação muito parecida da nossa formação que falhou, óbvio, para toda desmontada a defesa, mas tomamos um segundo gol na segunda oportunidade que eles tiveram de fato. Agora, eu sempre coloco nas derrotas a grande lição que a gente tem que tomar para as grandes decisões. Então, eu falei isso contra o Fortaleza, repeti isso contra o Atlético Mineiro, mas assim, esse tempo passou. Esses problemas não podem continuar se repetindo. Tem muita gente que coloca a culpa o Renan não pode jogar de lateral esquerdo. Cara, a gente falou tantas vezes aqui, o Rafael deu uma aula tática na outra live, explicando exatamente qual que é a função do Renan dentro do campo, e as pessoas não absorvem, ficam com aquela mentalidade, não, o Renan, nós estamos jogando num 4-4-2 ou num 4-3-3, não, o Dudu joga de meia, o Renan joga de zagueiro, e o sistema é muito favorável para o Palmeiras. Defensivamente, a gente é uma boa equipe, a melhor equipe defensivamente, graças a essa formação elaborada pelo Abel. Agora, os jogadores têm que fazer a parte deles. Essa marcação falhou feio. Como eu falei, o Wesley não recuou. O Zé Rafael, que é responsável pela cobertura do Wesley, não foi na bola, não acreditou. E tudo isso deu no que deu, custou caríssimo. A rodada, como o Marcelo estava falando com você, eu estava vindo aqui antes de entrar na live, toda favorável para a gente. E aí está essa situação que podemos ainda ficar mais distante do Atlético Mineiro, comprometendo o campeonato. Eu achei que o Palmeiras jogou bem. Eu não achei que o Palmeiras jogou mal. Nós falhamos naquilo que nós não temos de ferramentas para trabalhar. A gente tem um 10? Não. A gente tem um 9? Não tem. O Luiz Adriano não está mais jogando no Palmeiras. Não é que ele não é um bom jogador. Ele não está jogando. Não estão escalando o Luiz Adriano. E o Daverson, eu falo desde que da possibilidade dele vir. Eu sou frontalmente contra o Daverson vestir a camisa do Palmeiras antes da chegada. O Marcelo está aí, todo mundo sabe da minha opinião. Daverson não está à altura do Palmeiras, tanto na maturidade, no caráter, e assim também tecnicamente. Ele é muito fraco tecnicamente, não está à altura do Palmeiras. O Palmeiras era para ter ganho esse jogo de 4-2, 4-1, mesmo estando no placar adverso. A gente teve todas as condições de vencer e perdemos mais uma vez para nós mesmos. Ou seja, eu coloco isso principalmente na conta da diretoria, que sabe dessa vulnerabilidade. Aconteceu isso com o CRB e repetiu-se agora. O Palmeiras não pode jogar sem um camisa 10 clássico, ou melhor, da posição, jogador da posição,
e a gente não pode ficar sem o 9. Se eu tivesse que escolher nesse momento, eu escolheria o 9. Mesmo há 4 anos pedindo esse teste. Vai lá, Marcelo. Cara, igual o Marcelo falou aí, foi um replay do jogo do Palmeiras contra o CRB, né? Volume de jogo grande, chances criadas, muitos gols perdidos. É um resultado, assim, horrível, não podia acontecer de jeito nenhum. Nós falamos aqui na live de sexta-feira. Isso, se o Atlético tá perdendo, mas se o Atlético conseguir ganhar hoje, vai botar 8 pontos de diferença pra gente e vai comprometer o campeonato, igual o Marcelão mesmo falou. E assim, eu só consigo ver 2 culpados. Porque a gente pode ficar aqui falando a noite inteira do que aconteceu no jogo, e não tem como você justificar perder pro Cuiabá dentro de casa, brigando para ser campeão, não tem como. Os culpados são Anderson Barros e Gagliotti, que não trouxeram o 9 que a gente tanto pede, né? Porque não é possível que só o torcedor que está aqui fora está enxergando isso. E aí eu não vou nem entrar naquela questão do Borja também não, porque eu acho que se tivesse o Borja ali não ia mudar pouca coisa. Entendeu? O Borja já veio, já teve a chance e tal. Claro que se ele tivesse aí, ia ser mais uma alternativa pra gente no jogo de ontem. Mas não creio que mudaria muita coisa, não. E o Luiz Adriano também não dá pra entender, né? Sumiu. Ele estava sendo poupado contra o Atlético Mineiro no Brasileiro, não jogou. Aí foi poupado para jogar contra o São Paulo, não jogou. Aí ele não sabe mais o que acontece. Porque ele já fez os 7 jogos pelo Brasileiro, não pode ser mais negociado também, né? Pelo que parece. Acho que só pro exterior. Então, assim, tem muita coisa que a gente fica em dúvida, que não sabe o que está acontecendo. E, assim, a gente espera que esses 2 próximos jogos aí o Palmeiras se recupere, porque senão vai ficar difícil de lutar pelo Brasileiro. Eu vou ser um pouco mais duro nas críticas, assim. O time do Palmeiras, eu acho que entrou com a formação errada. Eu entendo a formação do Abel, eu já expliquei inúmeras vezes os posicionamentos táticos do Dudu, do Veiga, do Renan, mas era nítido que o Cuiabá ia jogar por uma bola. Era nítido que o Cuiabá ia marcar com os 11 atrás da linha do meio campo. Isso era nítido, isso era esperado. Não fazia sentido isso, não fazia sentido entrar com 3 zagueiros. Eu não estou questionando se dá certo ou não. Eu adoro a formação do 3-5-2. Só que no jogo Cuiabá especificamente a gente não poderia. Não faz sentido você marcar com 3 sabendo que o time adversário vai ter um atacante, cara. Que o time adversário vai querer jogar no contra-ataque. Então, pra mim, era mais viável tentar no 4-3-3. E estrategicamente, porque o Cuiabá ia jogar retrancado. Só por isso. Então, eu acho que houve um erro na leitura de como o Cuiabá ia se portar. Isso vai uma crítica para a comissão técnica. Eu não estou criticando os jogadores, estou criticando a leitura do jogo que o Cuiabá ia propor. Tava na cara que o Cuiabá ia fazer isso. Então, eu achei que teriam que ter pensado nessa possibilidade de jogar realmente no 4-4-2 e não no 3-5-2. Uma coisa que o Marcelo falou muito importante. O Palmeiras criou inúmeras oportunidades. O Palmeiras teve chance de fazer 3, 4 gols no jogo. O Davidson perdeu 2 gols inacreditáveis, cara. 2 gols que ele cabeceou a bola em cima do goleiro. Um centroavante jamais pode cabecear a bola no meio daquele... Cara, ele o gol inteiro... Como é que ele cabeceia a bola em cima do goleiro, cara? Não cabeceia nem pro chão. Um centroavante, cara. Então, eu achei que essa questão da diretoria erraram muito, cara. Eu concordo com o Marcelo que o Borja e o Davidson não tem muita diferença. Não daria grandes, não é um upgrade daqueles, né? Acho errado o empréstimo do Borja pro Grêmio. Acho que ele era melhor do que o Davidson pra gente. Mas não sei se mudaria o nosso status. Foi um jogo inaceitável. O Palmeiras não pode perder para um Cuiabá em casa. E, aliás, o Palmeiras em casa está perdendo muitos jogos. O fator casa, que era o grande trunfo do Palmeiras, jogar na grama sintética, cara, está sendo um pesadelo. O Palmeiras em casa vem tendo inúmeras derrotas vexatórias. Até postei nas minhas redes sociais o resultado de ontem, foi um vexame. Palmeiras e Cuiabá. Esmagadoramente as pessoas votaram como um vexame, né? No sentido não do resultado, mas se esperava muito desse jogo, gente. Nós esperávamos uma vitória. Eu que sou pessimista aqui, estava esperando um 3-0. Né? Por quê? Porque não tem como você olhar pro Cuiabá e falar que o Cuiabá vai ganhar do Palmeiras. Não dá, cara. Erraram os gols perdidos, a falta de vontade. O Scarpa entrou
com uma falta de vontade. Então, isso eu achei bem ruim, assim, do jogo, sabe? Cara, o único jogador do Palmeiras que tentou alguma coisa se chama Dudu. E eu lembro do ano passado, o Palmeiras brigando ali no começo do ano, né? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. Quando falaram que o Dudu ia voltar, o pessoal, o Dudu vai ser banco, o Dudu não joga nesse time, gente. Cansei de falar nos grupos, o Dudu só não joga no gol. Ele só não joga no gol. Porque até de zagueiro ele consegue jogar ao lado do Gomes melhor do que o resto. O cara é dono do time, o cara fez o que quis, ele ajudou o time, ele construiu, ele deu passe, ele tentou dar assistência, ele tentou fazer de tudo. Mas os seus companheiros não colaboram com ele. Então eu estou extremamente decepcionado com o Palmeiras. Eu esperava muito desse jogo, eu esperava que o Palmeiras fosse amassar o Cuiabá, que o Palmeiras fosse dar show. E essa é uma das coisas que me preocupam. Todo jogo que o Palmeiras entra como favorito, o Palmeiras dá essas parmeiradas. Então isso é uma coisa muito preocupante. Eu queria fazer um comentário. Pode falar, Marcelo. Eu pensei que você tivesse acabado. E para não passar de tema, assim, eu ponderar. Para mim, o fator casa tem tudo a ver com a questão da gente ter que propor o jogo. A nossa falta de criatividade no meio, quando a gente joga em casa, a gente é obrigado a fazer valer o fator casa, fazer valer o nosso mando. Então a gente é obrigado a atacar. O adversário vem nessa condição defensiva. E é por isso que a gente acaba não conseguindo os resultados. Fora de casa, o adversário tem que fazer o resultado. Só que nesse jogo, primeira coisa, eu acho muito importante o Abel ter mantido o time, independentemente do esquema. Por que eu acho importante? Para se dar sequência. Nós vamos ter várias semanas em que vamos poder treinar e executar isso. E vai ser o primeiro momento que, de fato, nós vamos poder fazer isso com o elenco full, todo o elenco jogando. Então, o meu entendimento é que o Abel foi pragmático, coerente e repetiu o time que ele jogou contra o São Paulo. E eu acho que ele não errou na leitura. Ele não errou na leitura, porque o Cuiabá está numa posição de rebaixamento. É muito diferente a gente achar que o Cuiabá, na situação que está, não vai tentar o resultado com o Palmeiras. Eles vieram para cima do Palmeiras para ganhar do Palmeiras. Eles não vieram jogar por uma. Até a disposição tática deles, jogando com 3 meias, era de um time que queria vencer a partida. Eu, antes da partida, achava que a gente podia jogar num 4-3-3, nós comentamos sobre isso, mas quando ele entrou com essa formação, eu falei assim, é coerência. Eu não posso tirar essa interpretação do técnico. Agora, eu estou com você que, nessa condição, a gente jogando em 4-3-3 e até com o Scarpa saindo jogando, fazendo a função do meia, o Palmeiras ia ter muito mais capacidade agressiva. Porém, eu acho que tem esses fatores que fizeram o Abel tomar essa decisão. Eu não achei que foi uma decisão errada. Ele tem lá os motivos e não eram sem fundamento. Vamos dizer assim, o Abel inventou, isso foi uma burrice, como eu vi de muita gente. Não, para mim ele foi coerente, entendi o que ele fez. E eu não estou falando isso para você, para o Marcelo, estou falando isso porque foi o que eu vi de todo mundo. E eu não queria que a gente passasse por repetitivo, queria que a gente pudesse dar essa colaboração e dar esse diferencial que você tem tanta classe em fazer sim. Eu concordo plenamente com você, Marcelo. Nessa formação a gente não pode chamar o Abel e a comissão técnica de incoerente. Eles foram muito coerentes, eles repetiram o time, deram rodagem para o mesmo elenco. Eu concordo com tudo que você falou. Mas eu ainda continuo achando que não é questão de estratégia, eu acho que é um erro de leitura. Eu entendo os argumentos que você usou e eu concordo com eles. Se você olhar por essa perspectiva, você está correto. Tanto é que quando eu vi a escalação, eu não achei ruim, eu não critiquei assim, nossa, que cagada. Não, olhei, eu entendi, não, é coerente, faz sentido. Eu teria entrado diferente porque o Cuiabá ia jogar com os 11 atrás da linha do meio campo. O Cuiabá não ia marcar pressão o Palmeiras, por exemplo, empurrando o Palmeiras. Não, ele ia esperar, que foi o que fizeram. Ainda deram muita sorte também, né? Fizeram um gol com 2 minutos de jogo. Então isso muda a dinâmica do time deles, né? E o que eu questiono desse jogo, principalmente, é a incapacidade do Palmeiras de finalizar o gol. Nós já conversamos sobre o meia, sobre o atacante, mas no segundo tempo, cara, o Palmeiras criou inúmeras oportunidades, inúmeras. O Palmeiras teve muita chance de fazer gol e não fez. Esse elenco tem um problema sério para finalizar no gol. Os meias não chutam, os atacantes, nós não temos atacante, aliás, né? Não dá para contar com os alas.
o ala, no 3-5-2, sem ala, não é 3-5-2. Né? E eu concordo com tudo que você falou também, viu, Rafael? Eu estou dizendo, naquele momento eu passei o ponto de vista do Abel. Isso não é compreensível. Mas eu concordo com você. Porque assim, quando o Gabriel Menino entrou, o Palmeiras ganha profundidade, o Piquerez deu profundidade para o Palmeiras, fez inúmeras jogadas de linha de fundo, né? Esse time ainda precisa de tempo, né? Eu acho que o jogo não pode acontecer. Inclusive o Everton deu uma entrevista, né, no final, falando que um time que quer ser campeão não pode perder para o Cuiabá. O Everton foi duro nas palavras dele. Um time que quer ser campeão não pode perder para o Cuiabá. Um time que quer ser campeão não pode perder para um time que está na zona de rebaixamento. Você tem que chegar e ganhar, você tem que ser trator, você tem que chegar tratorando mesmo, você tem que se impor. E é nessas horas que eu falo que esse elenco do Palmeiras me decepciona. Porque quando você mais espera, esse elenco não corresponde, sabe? E eu quero aproveitar o gancho para jogar a próxima pergunta para vocês, no sentido, o que dá para esperar desses jogadores? Né? Até onde a gente pode confiar nesses jogadores? Né? No sentido, esse elenco é confiável? Os jogadores que estão no Palmeiras, você consegue olhar para esse elenco, para esse time e falar assim, puta, a gente vai jogar amanhã contra o Atlético. Puta, eu tenho certeza que esses caras vão jogar bola. Ou, não, amanhã a gente vai jogar lá contra o Juventude, eu tenho certeza que a gente vai ganhar. Até onde a gente confia nesses jogadores? E eu quero perguntar mais. Se vocês confiam nesses jogadores, qual é o que a gente pode esperar desse elenco do Palmeiras? Porque, assim, uma coisa é o que esse elenco está entregando pra gente, outra coisa é aquilo que eu posso pôr de expectativa, né? Porque eu só vou me decepcionar se eu tiver expectativa. Se eu não tiver expectativa, eu não me decepciono, gente. O problema é quando eu ponho expectativas. Por isso que é a decepção. Tanto é que quando o Palmeiras meteu aquela goleada no São Paulo, eu fiquei super feliz, mas eu não me decepcionaria com o resultado, porque eu não estava esperando nada além de um jogo feio. Então quando você coloca a sua expectativa baixa, quando vem algo a mais, você fica felizão, né? Então a pergunta é até onde a gente pode confiar nesses caras? Vai lá, Marcelo. Bom, eu penso para mim, como eu falei no começo, eu coloco isso na mesma prateleira que foi o jogo com o CRB. Foi um jogo da casualidade que sempre vai acontecer no futebol. Que nem o Fluminense tá ganhando do Atlético Mineiro. O Ceará estava ganhando, quase virou o jogo contra o Flamengo. Essas condições a gente acha absurda, mas podem acontecer porque a gente está falando de um futebol brasileiro que é equilibrado pela sua falta de qualidade. Então, apesar dos salários serem diferenciados, o futebol não é tão diferente. Então, na minha concepção, o problema do Palmeiras está na criatividade. Não achei que faltou vontade, não foi a questão de dedicação. Aí vem as questões ambientais que mexem com o rendimento do jogador. E falo para você, se a gente jogar 10 vezes com o Cuiabá do mesmo jeito, com as mesmas condições que nós jogamos, nós teríamos ganho de 4-0 do Cuiabá. Foi um gol fatídico, houve um erro, erro de marcação, erro só acontece com quem trabalha. Isso pode acontecer, mas a grande dificuldade do Palmeiras é sair atrás no resultado e ter que criar jogada. Como eu falei, o Palmeiras não tem ala. No futebol moderno, muitas jogadas não se passa pelo meia. Não passa por um 10 clássico, passam por 2 alas que sobem e descem o tempo inteiro, fazem triangulação com o terceiro atacante, com os próprios volantes, com o centroavante, e eles que criam as jogadas de gol, tanto de um lado como do outro do campo. É muito importante a função do ala. Muitas vezes você pega o caso do Atlético Mineiro, você vê quantas vezes o Arana passa por trás do terceiro atacante e vai na linha de fundo. O segredo do futebol está lá atrás, cara. Você tem que cruzar, você tem que ir no extremo da linha de fundo e cruzar a bola para trás, onde os atacantes vêm de frente e tem uma melhor condição de finalização do que a zaga para cortar. Isso o Cuca faz com excelência, fazia isso no Palmeiras e está se repetindo isso no Atlético Mineiro. Eu perdi a conta de quantas vezes o Cuca, o esquema tático do Cuca permitiu que o Arana do lado e até o Mariano fosse na linha de fundo e fizessem jogadas. Cara, isso é o futebol à moda antiga. Esse é o futebol. Eu lembro lá em 1978, Cláudio Coutinho fazendo isso, né? O overlap. Cara, isso é clássico. E a gente não sabe marcar essa jogada e também não sabe fazer uso dela porque a gente não tem os jogadores corretos.
Também acho que colocar o Piquerez, como foi colocado no segundo tempo, não era a solução. A solução não era o jogador. Eu acho que com o próprio esquema que nós tínhamos ontem, a gente poderia ter vencido. E prefiro o 4-3-3, como todo mundo sabe. Várias brigas aí com, entre aspas, sadias com o Rafael falando sobre isso. Eu tenho a preferência pelo 4-3-3, mas não me incomodo que a gente jogue de forma flexível no 3-5-2. Vai lá, Marcelo. Cara, você perguntou se eu confio nesse time do Palmeiras. Teve uns jogos para trás que a gente até emendou uma sequência muito boa de resultados, né? Embora alguns jogos a gente não estivesse jogando bem também. Só que falar que confiar é uma palavra meio forte. Porque a nossa projeção aqui, pelo menos a minha, era de fechar o primeiro turno com 44 pontos. Onde a gente venceria o Fortaleza, que está jogando em casa, tem que ganhar. Venceria o Cuiabá. Tropeçaria para o Atlético, não fui clubista. Coloquei empate contra o São Paulo, de fato empatou. E agora os 2 próximos jogos, na projeção, ganha do Atlético lá e ganha do Ceará em casa. Mas agora, diante do que vem acontecendo aí, perdendo para Cuiabá, perdendo para Fortaleza, eu já não sei te dizer se nós vamos conseguir ganhar do Atlético Paranaense fora. Porque vamos ter uma semana livre aí de novo para treinar, né? Não tem jogo meio de semana. E parece que quando tem essa semana de treino, em vez de voltar melhor, volta pior. Algumas coisas assim que não dá para entender. E você vê que o Corinthians conseguiu ganhar do Atlético, né? É coisa que o futebol mostra pra gente que é uma caixinha de surpresa realmente, porque eu não falaria que o Corinthians ia lá e ganhar os caras. Torço muito pra gente fazer esses pontos, mas falar que eu confio, eu não confio não. E acho que a Sheila comentou aqui no chat que tá com medo do Galo. Eu não sinto vergonha de falar que eu tô com medo não, porque acho que todo torcedor tem medo de ser eliminado agora na semifinal, né? Daí o Atlético tá do outro lado, se fosse, sei lá, o 15 de Piracicaba, eu também estaria com medo. Porque, ainda mais quando a gente tem esse favoritismo do nosso lado, parece que o Palmeiras gosta de dar umas parmeiradas. E isso aí que tá acabando com a gente. Eu vou até comentar o que você falou. Eu tenho mais medo do 15 de Piracicaba do que do Atlético Mineiro. Eu ia falar Cuiabá, CRB, cara, pelo amor de Deus. Então, eu já falei isso outras vezes nas lives aqui e tenho falado isso nos grupos inúmeras vezes. Esse elenco tem muito, mas muito jogador acomodado. Tem muito jogador preguiçoso. Tem muito jogador sentado em cima do contrato. Tem muito, gente, mas tem muito. Eu posso enumerar uns 15 para vocês, se vocês quiserem. Mike, Marcos Rocha, Scarpa, Zé Rafael, Felipe Melo. É tudo jogador acomodado. Daverson. Tudo jogador acomodado. Sentou em cima do contrato longo e acabou. E quando a torcida começa a pressionar, esses caras vão lá e fazem 2, 3 jogos razoavelmente bons, razoável. Um jogo espetacular, 2 jogos bons e todo mundo é craque. Gente, jogador bom é jogador que entrega a mesma coisa sempre. Óbvio que vai oscilar, óbvio que nem todo jogo você vai estar 100%. Mas você tem uma média excelente. Então esse elenco, para mim, é um elenco acomodado. Se a gente pegar de 2016 para cá, esse elenco do Palmeiras é assim: um ano ganha, no outro ano se acomoda. Num ano ganha, É o tal no outro do ano ano se ímpar. acomoda. É um elenco assim, é um elenco acomodado, cara. Tipo, eu não consigo mais ter esperança em Marcos Rocha, gente. Eu olho para esses caras, Marcos Rocha, Scarpa, Zé Rafael, eu entendo, eu torço demais, cara. Vocês não têm ideia de quando eu torço para os jogadores. Chegarem lá e calarem minha boca e tudo bem, eu torço para isso acontecer. Mas quando eu vejo esses caras com a camisa do Palmeiras, gente, e pensar que o Palmeiras já teve um Tonhão, já teve um Galeano, que vocês podem falar que é horrível, mas nunca deixou de faltar sangue e suor em campo. O que eu tenho com alguns jogadores do Palmeiras é isso, é essa incapacidade de compreender o tamanho do Palmeiras. Tem jogador que eles não conseguem, eles não têm ideia do tamanho do Palmeiras, do que é ser um palmeirense. Eles não têm ideia, cara. Eles estão preocupados só com a grana. E isso é um pouquinho do erro da nossa diretoria. Que isso vem desde o Matos, não conseguiram enxergar isso, não resolveram isso e continuam insistindo no erro. E para emendar, eu queria fazer um link com isso, né, com vocês, porque para mim esse erro persiste desde o Matos, desde 2016. Os caras não perceberam, a diretoria como um todo, eu não coloco só o Matos na culpa, Matos, Gagliotti, Buozzi, Scout,
todo o departamento de futebol, comissão técnica, não perceberam que esse elenco é assim, que tem jogadores assim, que não corrigiram isso, né? Então, o que eu quero perguntar para vocês aonde está o erro de planejamento dessa diretoria? Será que essa diretoria, quando eu falo diretoria, gente, só para deixar num contexto bem claro, eu estou falando de comissão técnica e da diretoria, Gagliotti, Anderson Barros, antigamente Alexandre Matos, porque eu quero fazer um retrospectivo aqui, eu quero trazer desde 2016 até hoje. Será que esses caras conseguem perceber isso? Pode falar, Marcelo. Só antes da gente entrar nesse assunto aí, já são 4 rodadas sem vitória no Brasileiro, só para pincelar esse finalzinho aí da rodada. São 4 jogos sem vitória e nós permanecemos em segundo lugar. Você vê como é que tá o nível do Brasileirão. Não tem outra análise diferente, é Atlético, Palmeiras e Flamengo mesmo que vai brigar. Pode mandar bala aí. Entendeu? Até que ponto essa diretoria tem um planejamento? Existe algo planejado de fato, bem feito? Quando eu falo em planejamento, é uma construção de um planejamento da onde estamos, para onde queremos chegar e como chegar, o que precisamos fazer para chegar. Quero perguntar principalmente para o Marcelo, que tem contatos lá dentro do Palmeiras, conhece conselheiro, é amigo do pessoal, dos influencers do Gagliotti, é amigo dos ouvintes do Gagliotti, tem ouvido lá dentro. Como que a diretoria do Palmeiras analisa esse planejamento? Como que ela faz a avaliação do planejamento ao final de uma temporada? Como que eles olham assim, olha... Aliás, a pergunta é, houve planejamento para esse ano? Ou foi assim, vamos nos Deus dará? Porque é o que parece. O que nos apresenta hoje parece que o Palmeiras está em casa da mãe Joana. Não tem planejamento, vai no vamos que vamos. E no meio do caminho a gente tenta corrigir. Marcelo, como é que você vê isso? Eu estou trazendo aqui, pessoal, não é nem só a minha opinião, tá? É o que eu tenho visto nos grupos, é o que eu tenho visto nas redes sociais do torcedor palmeirense mesmo. Eu ia falar para você que nós temos várias perguntas no chat. Enquanto a gente responde, a gente podia já na sequência estar atendendo aí a demanda do pessoal depois, tá? Bom, eu vou desde o começo. Planejamento houve. Abel Ferreira terminou a temporada, a gente acabou de vencer a Copa Libertadores, vencemos a Libertadores, terminou-se o Mundial, vencemos a Copa do Brasil. Gagliotti apresentou um relatório totalmente detalhado para o Gagliotti. E vale lembrar, quando o Abel veio para o Palmeiras, houve a promessa de que ele poderia trazer 3 jogadores. Ele não pôde trazer nenhum. Aí ele indicou 2 jogadores por empréstimo, que foi o Imperiur e o Danilo Barbosa. Coincidentemente, o Imperiur tinha sido avaliado pelo nosso scout, mas não foi um jogador indicado pela. Ele concordou, visto que a gente não podia fazer contratação. Agora, o Gagliotti pegou esse planejamento, primeiro, não cumpriu a primeira promessa com o Abel, pegou esse planejamento e jogou no lixo. Sob uma cortina de fumaça que foi a pandemia, ele simplesmente pegou esse planejamento e jogou no lixo. E deixou claro isso para a torcida. Ele se escondeu atrás da pandemia para não tomar as medidas necessárias. Ele sabia, quantas vezes eu falei, galera, quantas vezes eu falei que o Palmeiras tinha saldo em caixa, que o Palmeiras tinha provisões para esse ano. E tanto é que em abril, a gente já tinha 67 milhões de saldo bancário para fazer o que a gente bem entendesse. Não que não hajam dívidas, não hajam problemas, que a gente não teve uma questão de fluxo de caixa no começo do ano. Não é disso que eu estou falando. Nem estou propondo que a gente seja irresponsável. Agora, estão perguntando aqui no chat, quem você indicaria para a nossa centroavância? Eu falo, temos Ignacio Ramírez à disposição. Tem o Arezzo, que é um pouco mais caro, mas o Ignacio Ramírez viria pelo metade do valor que ele está disponível no mercado. Ele está em final de contrato e houveram outras oportunidades. A gente podia ter trazido o Cano como uma segunda opção. Com certeza ele seria melhor que o Davidson. Com certeza ele seria melhor que o Luiz Adriano nesse momento. E a torcida clamou por esses jogadores. E para mim, toda incompetência passa pela diretoria. Qual para mim foi a segunda incompetência da diretoria? No final desse processo, ela tinha que ter promovido o desligamento do empréstimo. E isso é uma coisa que eu sempre agradeço ao Alexandre Matos. Não tinha jogador parado no Palmeiras. Tirando o caso Guerra
que envolvia uma condição de família, um problema que poderia ser trabalhista e outras coisas por razões psicológicas do Guerra, por isso que ele ficou afastado, por isso que ele não jogou, e houve entendimento da diretoria que ele se acomodou nessa situação e não quis voltar, tendo que disputar a posição e etc. Foi um problema interno. Nenhum jogador ficou parado. A gente fala, o Lucas Lima. Todos os técnicos que passaram pelo Palmeiras quiseram dar uma oportunidade para o Lucas Lima, tiveram situações onde ele pôde ser emprestado e ele não foi negociado porque todos os técnicos pediram para reavaliar o jogador, perdeu-se a oportunidade de sanar esse problema que a gente paga 1,50 milhão todo mês. Então, quando a gente fala, olha, temos que mandar 10 embora, talvez eu discorde de um nome ou outro que você fala, mas eu concordo totalmente, cara. A gente tem que... E assim, a indisposição da torcida é uma coisa muito complicada. O jogador que tem disposição com o torcedor, dificilmente ele consegue jogar. E ele não tem a tranquilidade sequer para ir no shopping, para ir no restaurante, porque a torcida do Palmeiras chega ao ponto da agressividade. Então, quando chega nesse extremo, o diretor tem que ter o tato. Luan, apesar de eu não achar um mau jogador, ele não tem capacidade psicológica para disputar uma decisão. Ele sempre falha. Tá no signo dele. Está na configuração dele. E a gente precisa trocar esses jogadores. Agora, opções no mercado não faltam. Nós temos jogadores que poderiam ser contratados, outros que estão sem contrato na Europa, que poderiam estar vindo a qualquer momento. Agora, o que eu vi para finalizar a minha participação? Desde o primeiro dia desse ano, a preocupação foi passar o mandato para a Leila Pereira. A Leila Pereira queria que a nossa dívida se esvaziasse para ela não ter esse peso nas costas. Galera, Palmeiras paga a dívida Crefisa e ela passa a existir a partir do momento que o jogador é vendido. Depois de muito tempo a gente dizendo, está sendo falado aí nas notícias, eu vi nas notícias de ontem, na notícia de hoje, o jogador, após ser vendido, tem 2 anos para o Palmeiras pagar e a partir de então correm-se os juros. Nós pagamos vários jogadores para a Crefisa sem ter a necessidade de pagar agora. Muito foi saudado com a Crefisa sem necessidade. Não que eu seja contrário a pagar dívida, mas nós pegamos um empréstimo de 35 milhões no começo do ano para pagar a folha de pagamentos e outros gastos. Agora, se a gente tem essa possibilidade de pagar a dívida de curto prazo, para que eu vou pagar uma dívida de longo prazo? Então, todo o planejamento do Gagliotti estava errado. O Gagliotti foi político o tempo inteiro e acho lamentável. Agora que a gente tem condição de avaliar todo o processo Gagliotti, eu realmente fico muito entristecido com a postura dele. Começou lá com o Paulo Nobre, que ele traiu o Paulo Nobre, para poder ficar no poder, e agora ele trai a nação alviverde, fazendo pagamentos desnecessários para a Crefisa e fora do tempo. Só um último exemplo. A gente podia ter, só para finalizar, olha que coisa idiota, não tem outro nome. A gente podia ter pego o dinheiro do Bruno Henrique e colocado num banco, num investimento, deixar rendendo juros para pagar daqui 2 anos. Bruno Henrique saiu ano passado. Você compreende isso? E eu também tive uma divergência que está aqui anotada que eu quis falar. Eu não acho que o Palmeiras tem ano sim, ano não. Eu sou super favorável aos contratos mais longos. Eu sei que esse é um tema polêmico e eu sou minoria. Mas sem o contrato longo, seja com gatilho ou não tendo gatilho, usando produtividade ou não usando produtividade, o clube fica vulnerável a empresário, a outros clubes e perdemos grandes ativos. O jogador do Palmeiras não é barato, o jogador do Palmeiras é caríssimo, e se a gente não fizer contrato de 4, 5 anos com o jogador, existem as ferramentas para você proteger. E o problema está nas ferramentas que não foram usadas quando necessário. Agora, contrato menor de que 4 anos para um grande jogador, o jogador do Palmeiras tem que ser um grande jogador, é ter certeza que ele vai ser perdido. Vai lá, Marcelo. Não, eu assino tudo que o Marcelão falou aí, assino embaixo. Se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam. O Frequência comentou aqui do Funes Mori, eu tô com ele. Se fosse trazer um centroavante pro Palmeiras hoje, estaria o Funes Mori. Acho um excelente jogador de seleção. E, assim, você perguntou a respeito do planejamento. Eu sempre brigo aqui que, tipo, o Palmeiras ele tinha que ser mais transparente com a sua torcida, né? Tem a TV Palmeiras para isso, tem a rede social hoje em dia. Planejamento é uma coisa que eu não exijo, porque você não vai expor ali para todo mundo ver o que você pretende para a temporada. Isso aí tá certo. Só que tem algumas coisas que a gente não entende. Por exemplo, no Paulistão, o Palmeiras usou muito a base, usou muito jogador da base. Fabinho, o próprio Newton, um monte de jogador.
E jogadores esses que não estão sendo aproveitados agora no Brasileiro. E lá atrás, a desculpa era que o Paulistão seria um laboratório, né? E aí, o que me leva a crer? Que nenhum deles, então, foi aprovado. Né? Porque se não está usando só o jogador que tem ali à disposição. Outra coisa, você comentaram do Luan também, o zagueiro. O Luan é nítido que ele já entra em jogo importante cagando a roupa, de medo. Se vocês tiverem tempo depois, se vocês não tiverem visto, claro, olha o vídeo da TV Palmeiras lá, Palmeiras e River no Allianz, aqueles bastidores que eles colocam, e olha pra cara do Luan, gente, no vídeo. Você já percebe nitidamente que ele tava assim, tremendo, morrendo de medo do que ia acontecer no campo, já pelo histórico dele de falhas, né? E ele, tipo assim, ele é tão fraco, mas tão fraco, que ainda tem o Mike, que é mais fraco ainda. E aí, por a gente estar focando no Mike, a gente esquece um pouco do Luan. E acredito também que, por exemplo, o Daverson, agora as atenções vão ser voltadas para o Daverson. E já que o Mike não tem entrado nessas últimas partidas, nós vamos esquecer um pouco o Mike. Porque agora vai focar no Daverson. E a gente vai ficar nesse ciclo aí. Outra coisa também, o Hulk e o Diego Costa foram para o Atlético, né? Acho que o Atlético não pagou nada, porque ele estava livre no mercado, vai arcar só com salários. Luvas altíssimas. Isso, né? Pois é. Aí no início do ano saiu aquela conversa do Borré. Agora hoje saiu uma picuinha do Pedro aí, que a gente não sabe se é verdade ou não, mas eu acho bem pouco provável de acontecer. Porque o valor do Pedro, que estava olhando no Transfer Market aqui, acho que é um negócio de 6 milhões de euros. Eu até esqueci, que eu olhei tanto jogador aqui, mas até esqueci o valor. Só que assim, é muito próximo do que era o Borré. Então, se não trouxe o Borré, nitidamente também não vai trazer o Pedro. Ainda mais jogando no rival. O rival não vai ceder pra gente, né? Agora, assim, eu creio que tem um planejamento, sim, mas fica difícil de saber qual que era o planejamento. Se era um planejamento para ganhar alguma coisa, se era um planejamento só para brigar, ficar por cima, já que ganhou tudo ano passado, na temporada passada. E aí não dá pra gente saber, por causa dessas incoerências que acaba acontecendo. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que o planejamento desse ano era passar o bastão para Leila, pagar o que desse para pagar de dívida, vender o que desse para vender de jogador, com redução das dívidas, fazer algumas contratações aí, brigar para garantir a vaga na Libertadores. Eu acho que em nenhum momento a diretoria pensou em títulos, em nenhum momento o planejamento foi ser campeão. Porque se o planejamento fosse eu quero ser campeão, teriam pegado todo o trabalho do Abel e teriam colocado, executado. Teriam conversado, olha Abel, putz, você pediu essa característica, esses jogadores são caros, vamos tentar achar alguma outra coisa. Mas não fizeram nada disso. Então estou nessa com o Marcelo. O planejamento era a eleição da Leila. Fazer tudo para entregar o melhor Palmeiras para a Leila. Era isso o plano do Palmeiras. Espero que tenham aprendido, espero que a Leila contrate um diretor de futebol inteligente, capaz de entender planejamento e reformular esse scout do Palmeiras. O pessoal do scout precisa ser reformulado com urgência. Eu já falei isso outras vezes. O Palmeiras precisa renovar, o Palmeiras precisa pensar de outras maneiras, o Palmeiras precisa enxergar outras oportunidades. O pessoal está perguntando muito de reforço. Gente, eu trago 50 atacantes aqui que seriam melhores do que nós temos. Funimori. Tem um jogador do América, do México, que se chama Frederico Vinas, uruguaio. Muito bom jogador, jovem. Jogador de base do Uruguai. Cara, esse cara viria pro empréstimo, cara, com facilidade. Você tem o Arezzo, cara, que é um craque. É uma jovem, é considerado o novo Soares no Uruguai. Vai dar certo? Não sei. Pode ser que vire um mico. Mas pelo menos você está apostando num jovem. Você não está apostando num Davidson que você sabe que não vai te entregar nada. Você não está apostando num William, num ex-jogador de futebol. Você não está apostando num Borja, que você já sabe que esse cara vai entregar. Você já sabe que esse cara vai entregar isso. Então é melhor arriscar em outros, né? E às vezes o pessoal reclama, o Hulk era caro, o Diego Costa pediu caro. Gente, gol custa caro. Olha o quanto o Gabigol ganha. Olha quanto o Pedro ganha. Olha quanto o Hulk ganha. Né? Pega outro grande jogador do ataque aí no futebol brasileiro e veja o salário desse cara. Se esse cara resolver, ele custa caro. Gol custa caro. Vai lá e veja quanto ganha o Soares. Vai lá e veja quanto ganha o Harry Kane. Veja quanto ganha o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque são jogadores que decidem. São jogadores que resolvem os seus problemas. Não adianta você falar assim, mas é muito caro. É melhor você ter um jogador caro do que você ter 50 jogadores perebas
que vão ganhar o mesmo salário desse cara e não vão fazer a metade do que esse cara faz. Isso é questão de planejamento. Não adianta eu pagar 600 mil pro Borja, 500 mil pro Borja, 600 mil pro Davis, 800 mil pro Luiz Adriano, e esses caras não resolvem o nosso problema. Se a gente tivesse pagado 1,5 milhão pro Hulk, por exemplo, ele resolveria os nossos problemas. Você trocou 6 por meia dúzia. Só que você tirou 3 opções e pagou um cara que você sabe que resolve. Então, esse é o que a diretoria precisa entender, planejar, entender. Teve um amigo aqui que comentou do Portilho, né? O uruguaio Portilho, tem 28 anos, está no Cruz Azul. Já vi alguns jogos, acho um bom nome. Não sei o valor de mercado, não fui pesquisar. Realmente é um bom jogador o Portilho. Eu já vi alguns jogos dele. Esqueci o nome do nosso amigo que comentou aqui no chat. Jonatas Portillo. É muito bom jogador, mas eu não sei como é que ele tá no México, ele tá no futebol mexicano. Não sei se seria fácil trazer ou não. Mas assim, tem nome, gente. O que falta é colocar em prática esse planejamento. Para pegar um gancho, falando de planejamento, eu queria que o Marcelo trouxesse essas informações quentinhas aí pra gente sobre a situação do Lucas Lima, que está sendo cogitado no Bahia. Se ele sabe se isso é verdade, quais seriam os termos dessa negociação. Às vezes o Marcelo chega e fala, gente, isso é balela, não é nada, esquece, o Lucas Lima vai continuar lá. A gente já mata por aí, mas a gente quer saber do Lucas Lima e desse burburinho do Pedro. Marcelo, o que você pode nos contar sobre o Pedro e sobre o Lucas Lima? Você que é o homem das notícias. Queria poder trazer mais informação na proporção que vocês me atribuem a capacidade de fazer. Agora, tem coisa que o Palmeiras também não revela, tem coisa que é de bastidor, tem coisa que faz parte de uma cúpula fechada. Hoje o Palmeiras tem um pouco mais de critério em relação a esse tipo de situação. No caso exatamente do Lucas Lima, o Bahia fez uma consulta ao Lucas Lima. Ele abriu a consulta para ouvir a opinião da torcida. E depois da torcida clamar, não queremos Lucas Lima, isso ficou colocado em terceiro plano. Nem 300 mil eles querem pagar. O que foi proposto, o Palmeiras pagaria 2/3 do salário, 2/3. E o Bahia pagaria 1/3. E o Bahia não quis. O que saiu daí, tudo que saiu depois disso é derivação. Não é real. Já quanto o Pedro, não passa de especulação da mídia, em momento nenhum isso foi verdade, nem saiu da boca do Pedro essa situação de falar que ele gostaria de jogar no Palmeiras, que ele jogaria no Palmeiras. Isso foi colocado num Twitter de um anônimo, que foi repostado por um blogueiro do Instagram, e isso acaba viralizando e tornando verdade. Nada disso aconteceu. A única coisa que eu sei sobre esse momento, a única coisa, o Palmeiras está no mercado, um grande meia foi consultado, eu não sei qual foi o desfecho desse processo. Falaram desse meia algumas vezes na semana passada, e isso era verdade e foi tratado como uma grande mentira. Um camisa 9, que eu não sei qual que é o nome do camisa 9, eu não tenho a menor ideia de quem seja esse camisa 9, pode ser apresentado a qualquer momento. Eu falei isso na semana passada, estou repetindo agora. Nada disso é especulação, nada disso é especulação. O Palmeiras está no mercado e isso não faz só parte da questão de se resolver Libertadores da América, Brasileirão. Já faz parte do projeto Leila Pereira, que ela não quer pegar, no final do ano, um time a ser montado. Até porque o que deve acontecer no final do ano é que o time seja desfeito em muitas peças. Então, não contemos com essa possibilidade de muitas contratações no final do ano. Como nós vamos falar de Leila Pereira depois, eu tenho críticas fortes a fazer a Leila, eu vou pular essa parte de contratações, das possibilidades da Leila contratar, para falarmos quando a gente for tratar assunto Leila Pereira. Vai lá, Marcelo. Qual foi a pergunta que você fez aí? Do Lucas Lima e do Pedro. Eu tô ouvindo um eco, gente. Eu não ouvi não, Marcelo. E também não.
Se o Lucas Lima for pro Bahia, assim, eu faço a campanha na página pra gente fazer uma vaquinha e pagar a passagem pra ele ir, velho. É capaz de comprar até a camisa do Bahia se isso acontecer. Mas acho difícil também, porque ganhando 1 milhão aqui, pô, ele tá no Palmeiras. Querendo, mesmo não estando jogando, uma coisa é você tá no Palmeiras, outra coisa é você tá no Bahia, né? E lá, muito provavelmente, ele vai ser requisitado. E se imagina se ele não conseguir desempenhar nada lá no Bahia. Porque aqui a gente já conformou, né? Mas lá, imagina, chegou, pô, aqui no Bahia você é obrigado a jogar, meu filho. Aí chega lá e acontece a mesma coisa que aqui, vai ficar preta a coisa pra ele. Agora o Pedro do Flamengo, se viesse, cara, resolveria todos os nossos problemas. Todos ali no ataque. Chegaria, já vestiria a camisa amanhã e no próximo jogo já era titular. Só que, obviamente, é muito pouco provável disso acontecer. E nós já tivemos a oportunidade de trazer o Pedro aí umas temporadas para trás. Mas o que aconteceu? E era o Pedro, aí umas outras mais para trás ainda teve aquela situação do Richardson também do Fluminense. Então, assim, a gente sempre flertou com camisa 9, que resolveria o problema e acabou nas mãos de Borja, Daverson. É triste, viu? É complicado. O Rafael comentou sobre o Jonathan Rodrigues, né? Eu tive o cuidado aqui de abrir o Transfer Market para corroborar aí com o que ele falou. 8 milhões de euros é a avaliação do Transfer Market, então está um pouco fora das nossas possibilidades. Bem fora. Mas os números dele são ótimos, né? A quantidade de títulos que ele conquistou e etc. É um jogador excepcional. Agora eu falo, 8 milhões de euros é caro, mas 4 milhões de euros por 50% do passe, 5 milhões de euros por 60% do passe é caro? Eu não acho caro, porque é o que a gente comenta sempre nas lives. Jogador que faz gols é caro, jogador decisivo é caro. Vê quanto o Flamengo pagou no Arrascaeta, quanto foi pago no Pedro, quanto foi pago no Hulk, no Diego Costa, e tantos outros que foram contratados. Não podemos ter a ilusão de que um jogador desse calibre virá por menos do que isso. Ou nos conformemos, então, com esses jogadores que temos. Para você ver a situação do Lucas Lima, né? Cara, o cara não ser quisto, não ser desejado pelo Bahia, gente. O Bahia brigando na zona do rebaixamento, não queria o Lucas Lima. O Lucas Lima chegou numa situação que nem o Cuiabá que é ele, gente. O jogador dele é preocupado. Eu dou risada, mas é de nervoso. Porque, cara, o jogador nessa situação, ele deveria refletir. Pensa, cara, se o Bahia não me quer, cara, eu não tô conseguindo... O Bahia não quer me contratar. Cara, se eu não puder jogar no Bahia, onde que eu vou jogar? Se o Bahia não me quer, tem alguma coisa errada. O meu perfil, alguma coisa que eu fiz, demonstrou pro mercado que eu sou um inútil. Que eu sou um jogador descomprometido, um jogador sem vontade, um cara que não tem interesse em jogar futebol. Entendeu? E assim, eu já acharia... Quando eu falo que o Palmeiras pagaria 2/3, eu já achei um negócio horrível. Eu achei um negócio horrível. Gente, sinceramente, eu afastaria o Lucas Lima do Palmeiras e deixaria ele treinando em separado até o final do contrato dele. Eu pagaria o salário dele pra ferrar com a carreira desse cara. Porque falta vontade, falta ser homem pro Lucas Lima. Então eu deixaria ele treinando em separado até o final de 2022. Ele ia perder a carreira dele. Porque eu acho uma sacanagem o que ele faz. Sobre o Pedro, concordo com o Marcelo, resolveria todos os nossos problemas no ataque. Seria uma contratação ideal pra gente, né? Seria um excelente negócio pro Palmeiras. Mas infelizmente não vem. O Flamengo não vai liberar. Não vai liberar. E quando o Palmeiras tentou com o Fluminense não quis vender, né? Porque o Fluminense chamou o Palmeiras no negócio e falou assim: Palmeiras, o Pedro quer ir pro Flamengo, eu não quero vender pro Flamengo. Não tem interesse, o Palmeiras acertou tudo com o Fluminense. Só que o Fluminense falou assim: ó, se eu não vender ele pra Europa, o negócio tá fechado. E chegou uma proposta da Fiorentina e ele foi vendido. Um ano depois ele volta pro Flamengo, que era o sonho dele. Tá jogando no time do coração, mas resolveria os nossos problemas, né? Passando a bola aí pro Marcelo, eu quero que ele fala da Leila Pereira aí, que ele trouxe notícias de mudança. Aconteceu alguma coisa aí nos bastidores da Leila, de planejamento. Quero que ele traga essas notícias pra gente da Leila aí. Primeiro eu queria falar para vocês que a história do grupo do WhatsApp
onde falavam que o Zé Roberto Lamacchia havia dito que era mais fácil uma vaca voar do que o Matos voltar, isso não procede. Isso foi um boato que ocorreu num grupo de WhatsApp dos conselheiros, mas há 3 meses atrás. E ele foi requentado para essa eleição. Então, a gente sabe o que acontece na política brasileira, assim como acontece aqui em todos os clubes, o que tem é um monte de fake news, gente. Um monte de fake news. Eu tenho acompanhado todas as notícias, e assim, o que me incomoda desse processo é a postura da Leila. Todo mundo sabe que a Leila estava fechada com isso. Por que nesse último momento ela roeu a corda e não fala do Matos? Porque isso pode comprometer a eleição dela. Quando ela fala do Felipe Melo, ela sabia, estava fechado que o Felipe Melo não seria renovado. Por que ela está dizendo que o Felipe Melo vai ser avaliado no final do mandato dela? É mentira, isso não é verdade. Sobre o Barros foi comunicado, ele veio a público, falou que ele não estaria mais no grupo no final do ano. É de ciência de todo mundo isso. A Leila Pereira veio e falou que a administração vai ser reavaliada e o próprio Barros vai ficar. Para quem que ela está falando isso? Para o torcedor? Não é. O torcedor não quer o Barros. O torcedor quer o Felipe Melo, mas não quer o Barros. Ela está falando isso para os conselheiros. Os conselheiros querem um diretor de futebol passivo. Não querem outro Alexandre Matos. Eles não querem o Thiago Escuro, um cara top de linha, porque esse cara top de linha vai bater de frente com os interesses empresariais desses conselheiros que estão atrás de outras coisas. Ele não vai estar atendendo os interesses da oposição, não vai estar atendendo sequer os interesses da situação. Em muitos negócios escusos que acontecem em todos os clubes, algumas negociações que a gente não compreende, algumas comissões que são pagas sem a gente imaginar por quê. Por que? Eu pergunto, por que o Matheus Fernandes veio? Ele nunca jogou no Palmeiras. Teve 4 partidas, não fez absolutamente nada, uma partida razoável, jogou meio tempo contra o Flamengo, não passou disso, e o Palmeiras pagou absurdos de luva para o Matheus Fernandes. O jogador não está, ele está apto, 100% apto, e não está jogando. Muitas vezes sequer é relacionado. Você consegue compreender? Olha só como é importante essa situação. Matheus Fernandes foi um jogador anônimo que veio para o Palmeiras, anonimamente foi parar no Barcelona. Quem pode falar para mim qual foi, baseado em que números, qual foi o scout, como é que foi calculado o preço do Matheus Fernandes? Baseado em qual jogo? Qual foi o levantamento que fizeram em cima desse jogador para se pagar a fortuna que foi pago para ir para o Barcelona? E a mesma pergunta eu repito, por que ele veio para o Palmeiras? Gente, isso tem coisa errada atrás. Empresário, novamente, vindo ao Palmeiras e tendo força nos bastidores. A gente tem que ficar atento, porque isso foi um cenário terrível que a gente passou quando o Mustafa era nosso presidente. Na era Parmalat isso foi apagado. Ninguém veio na era Parmalat que não tivesse mérito, porque a Parmalat era a gestora. Espero que agora com a Leila Pereira seja diferente. Para finalizar, uma pessoa que fala uma coisa para você, para o Alexandre Matos, e depois volta atrás. Uma pessoa que combina uma situação com Barros, com Felipe Melo, e volta atrás. Para poder se eleger, eu fico em dúvida sobre a credibilidade e o caráter dessa pessoa. Eu venho analisando todas as entrevistas da Leila Pereira, venho analisando cada comentário que ela faz, e eu não sinto naturalidade e muito menos sinceridade no que ela vem dizendo. Talvez ela não esteja preparada. A gente acha que ela é a gestora da Crefisa, a gente acha que ela é gestora da FAM, a gente acha que ela é uma grande empresária. Ela é apenas, falo isso com nenhum medo de represália dentro do Palmeiras. Todo mundo sabe, ela é a testa de ferro do José Roberto Lamacchia. Ela, com o passar do tempo, ela vem ganhando atribuições, mas ela não é sequer CEO da empresa. Ô Marcelo, só para dar insumo para você, na realidade. Você não acha que essa jogada dela falar, olha, no final do ano a gente vai reavaliar o Felipe Melo, no final do ano a gente vai avaliar o trabalho do Barros, não é jogar também para o grupo, olha pessoal, não desanime, a gente pode renovar, vai chegar no final do ano, a gente vai sentar, a gente vai rever o planejamento, não é fazer aquela média com o jogador. Política. Aquela política com os jogadores mesmo, olha pessoal, o Felipe Melo vai ficar, gente, não está ninguém descartado, no final do ano a gente vai sentar e vai conversar se eu for eleita. Não quer dizer que eu vou ficar, eu vou reavaliar.
O Barros, quando eu ser eleito, eu vou reavaliar o trabalho dele. Não é jogar também essa política para dar uma quietada nessa questão do mato, só politicamente, e depois, quando for eleito, executar tudo que tem para fazer? É para eu falar ou você por comentar? Não, para você. Perfeito. Cara, quem tinha que ter feito isso foi o incompetente do Barros. Porque quem jogou essa merda no ventilador, desculpe a palavra, foi o Barros. O Barros que abriu que Felipe Melo não teria renovação de contrato. Foi o Barros que abriu, não teve pulso na hora de chegar com o Felipe Melo e falou assim, olha, Felipe Melo, olha, eu tomei a decisão. Não, mas vai lá ver com o Gagliotti para ver se isso muda. Eu estou do seu lado, eu quero que você fique, mas foi decidido que você ficaria. Fui voto vencido na sua demissão ou na sua não renovação. Foi assim, essa postura não é de líder. Isso não é de líder. Você tem que chegar para o cara e falar assim, olha, eu tomei essa decisão, eu não quero você. Ah, mas eu falei com o Gagliotti, quem manda sou eu. E não é uma questão de arrogância, é uma questão de postura. Senão você não vale o salário que você recebe. Ou você tem poder de decisão, ou a sua voz é ativa, ou você não é. E isso que faz um diretor de futebol receber o absurdo de 250, 300 mil reais de salário. É assim, é dessa forma. São com atitudes como essa, como liderança, não deixar nada nas costas do presidente, que fazem com que recebam salários diferenciados ao do mercado, que não vai receber sequer uma Coca-Cola. Marcelo, sua vez agora. Cara, sim, sobre a Leila Pereira eu vou comentar mais em cima do que o Marcelo falou mesmo aí. Eu também tô com ele. E também acho que essa situação que você colocou aí de ela tá jogando, né, que no final do ano vai reavaliar, Felipe Melo, Jailson, eu já acho que é jogada mesmo, já para o pessoal continuar ali se empenhando e não jogar a toalha, porque a partir do momento que você fala que não vai renovar, que vai chegar ao fim do contrato e eles vão vazar, automaticamente o jogador já dá uma acomodada, né? Ah, eu já não vou ficar aqui mais mesmo. Tanto faz, tanto fez, já ganhei Libertadores, já ganhei Brasileiro, no caso Felipe Melo e Jailson. Gosto de acreditar que isso não acontece, mas assim, a gente não sabe, não tem como a gente saber. Eu prefiro acreditar que não, mas ninguém garante, né? Meu único comentário nesse sentido eu acho que a Leila tá jogando, fazendo média, tanto com os conselheiros, por politicagem. Olha, pessoal, o Matos não vai voltar, apesar de ainda achar que ele volta. Também acho. Mancha, o Matos volta. Eu tô conversando com o Thiago Escuro. Ah, não, eu vou reavaliar o trabalho do Barros aqui para não deixar o Barros descontente, para ele não sair falando merda, né? Olha, Felipe Melo, a gente vai renovar, não desanima, vamos conversar no final do ano, vamos entender a tua necessidade, é política. Quando ela sentar na cadeira, a gente vai reconhecer realmente quem é Leila Pereira. Só quando ela... E a caneta estiver na mão dele. Pode falar. Só para corroborar com o que você falou e dando toda a razão para você, há quem afirme, eu não tenho isso da boca nem do Matos e nem de alguém do grupo que hoje faz a gestão do Palmeiras, mas há pessoas ali que falam o seguinte: Alexandre Matos viria ao Palmeiras um pouco mais para frente numa função de CEO. Ele não viria mais como uma função de consultor, não mais como diretor de futebol. Ele estaria acima, por exemplo, do Thiago Escuro ou do Barros, né? O Thiago Escuro é o nome do momento, mas assim, ele viria para ser chefe deles e também está acima nos outros departamentos. Cara, eu vi isso de muita gente. Isso é óbvio, fica no campo da especulação, eu estou trazendo o que me foi dito, mas não foi um, não foram dois, não foram três. Isso é uma coisa recorrente que tem sido falado constantemente. Sobre o Barros, gente, trazer o Barros só prova a incompetência, né? Entre você trazer o Barros e você pegar e trazer o Marcos do Palmeiras, Marcos, você vai ser diretor de futebol, era melhor ter trazido o Marcos. Entre você pegar e trazer o Barros e você ter ido buscar o Toninho Cecílio, era melhor ter trazido o Toninho Cecílio. Era melhor ter trazido o César Sampaio, alguém identificado com o Palmeiras, alguém que conhece o Palmeiras. Para vocês terem uma noção da incompetência dessa diretoria, o Anderson Barros ganhava 50 mil reais no Botafogo. Ele veio para o Palmeiras para ganhar 150 mil reais, gente. Não sei se permanece esse o salário. Mas como que alguém sai do Botafogo com 50 para vir para o Palmeiras para ganhar 150? E mais, o Gagliotti tinha fechado com o Rodrigo Caetano. Estava fechado com o Rodrigo Caetano. 180 mil reais por mês. Estava fechado.
Quando explodiu a notícia, lá dentro do Palmeiras, o Marcelo vai corroborar com essa informação, se ele tiver, todo mundo ficou puto, porque ninguém queria o Rodrigo Caetano. Porque o Rodrigo Caetano, apesar de não ser um Matos, ele trabalha na mesma linha do Matos, ele quer uma gestão profissional. O que o Gagliotti fez? O Gagliotti não podia dizer que não queria mais o Rodrigo Caetano. O que ele fez? Ele baixou o salário. Falou, olha, Rodrigo, não dá para pagar esse salário não, dá para pagar só 100. Olha para você ver o nível de incompetência dessa nossa diretoria. Para a gente tocar o assunto, queria abordar de forma bem rápida, pessoal. A gente já está com 1h15 de live. De forma bem sucinta, que vocês falassem um pouquinho do que esperar das próximas rodadas do Palmeiras, até de Paranaense e Ceará, né? O que vocês esperam? O que você acha que vai reagir? Depois a gente já faz depois desse tema, a gente faz umas considerações finais para a gente encerrar a live. Vai lá, Marcelo. Sobre o Rodrigo Caetano, é fato, né? O Rodrigo Caetano não quis vir para o Palmeiras porque ele achou que o Palmeiras, naquele momento, não teria as mesmas condições financeiras que teve na era Matos. Ele não queria ficar aí sendo avaliado com um parâmetro, né, com uma régua tão alta que era o Alexandre Matos, naquilo que foi executado. Mesmo com a crítica da torcida, há entendimento geral de que o Matos era um bom executivo. Tem gente que fala que era pro bem dele, outras pessoas pro bem do Palmeiras, isso não importa, né? Agora, para as próximas partidas, cara, eu continuo otimista. Para mim, o Palmeiras tinha todas as condições de ganhar de 3-4-0 do Cuiabá, mesmo quando o jogo ficou adverso, o gol não saiu. Nós tivemos várias finalizações, o Rony está em recuperação, o Dudu não está no máximo da sua capacidade. Apesar de não gostar do Daverson, o Daverson tem um potencial de crescimento porque ele veio de fora, não vinha jogando. Todos esses jogadores do Palmeiras hoje, Gabriel Veron, tem um viés de crescimento, eles tendem a evoluir. E o Palmeiras não tendo contusão, eu tenho convicção total de que eles podem entregar muito mais, a gente ser mais competitivo. Repito o que eu falei na semana passada referente ao Atlético. O Palmeiras tem todas as condições de passar pelo Atlético Mineiro. Não há favorito entre Palmeiras e Atlético Mineiro, não há favorito. Cada um tem sua valência, cada um tem suas características, essas características se casam e Atlético Paranaense vem numa draga desgraçada. Enfim, os próximos jogos o Palmeiras promete passar com tranquilidade, como era para ter passado pelo Cuiabá. Em caso de consideração final, eu estou contentíssimo com a live. Pessoal em peso aí, Everaldo, deixa eu até pegar aqui porque eu não quero deixar ninguém de lado. Frequência, o Diego, o Evanilton, a Deilda, o Fábio. Cara, tanta gente que acompanha o nosso dia a dia, que está lá participando, a Sheila. A Sheila, por exemplo, gosta muito do Daverson. Ele, quando veio, ele veio até com uma certa raça, mas ele está muito displicente, ele não está seguro. Você pode ver que aquelas bolas que ele teve para finalizar, além de ter faltado técnica, faltou confiança. Talvez ele, um pouco mais frio, teria feito aqueles gols. Vai lá, Marcelo. Cara, eu acabei de responder no chat aqui para a Deilda que o Galo estava perdendo, o Galo acabou de empatar. Gol do Eduardo Sacha. Ei, Laia! Mas então, para os próximos jogos aí, assim, a minha confiança lá na projeção que eu fiz era de 10, eu estava com confiança no 10. Agora eu já estou com 9, porque esses últimos resultados aí acabou dando uma balada, né? Mas temos total condição de vencer o Atlético Paranaense. O Corinthians foi lá e venceu. Tá certo que cada jogo é uma história, mas vamos ter aí essa semana livre para treinar. Agora, dia 25, na quarta-feira, o Atlético Paranaense tem um jogo pela Copa do Brasil. Então, querendo ou não, vai haver um desgaste na equipe deles. E depois, contra o Ceará, vamos jogar em casa, mas ficar naquele velho dilema. Pegou esses times menores em casa, quer ser campeão brasileiro, não dá pra pensar em outra coisa, tem que ganhar. Eu acho que o Palmeiras ganha do Atlético Paranaense porque vai jogar fora de casa, o Atlético vai querer jogar pra cima. E isso é bom pro jogo,
Palmeiras produz, né? O Palmeiras é um time que gosta de jogar nessa situação, que não precisa propor o jogo, que não precisa ser o grande dominador do jogo. Não é que o Palmeiras tem mais dificuldade para pegar times mais fechadinhos. Como o Atlético vai querer propor, vai querer sair, é o jogo que o Palmeiras gosta de fazer. Quando o Ceará vai querer muito de como vai chegar esse time, né? Esse time não é um time confiável, então tenho as minhas dúvidas. Pessoal, antes de eu chegar para finalizar, eu quero saber se vocês têm considerações finais, que está aberto um momentinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Vai lá, Marcelo. Cara, o que eu queria fazer é só agradecer mesmo o pessoal da live. Está todo mundo familiarizado já com com os nossos canais, o Palmeirense de Verdade. O site, como todo mundo já sabe, a partir de setembro vai estar no ar, está tudo funcionando. Vou estar lá com o Marcelão, quem sabe com a coluna com o Rafael, vou brigar com ele esses dias. O Facebook, o TikTok, cara, surpreendido, muito surpreendido com o TikTok, que passou de 14K e eu nem percebi. Você vai lá postando os vídeos, quando você vai ver, tem visualizações de 50, 100K do nada. É impressionante a capacidade dessa rede social, que tem que ser melhor explorada por todo mundo. Né? A partir de setembro, vou passar a fazer vídeos específicos para o TikTok, para o Reels aqui no Instagram, porque a capacidade de comunicação com o jovem no TikTok é absurda. E o Reels está indo por esse mesmo caminho. Muito obrigado a todo mundo. Um forte abraço a vocês. Vocês estão de parabéns. Vai lá, Marcelo, sua consideração. Agradecer a participação Salário aí do de Anderson novo. Barros, gente, salário do Anderson Barros. 204 mil reais, acabei de receber no WhatsApp. Atualizado, 204 mil reais o salário do nosso famigerado Anderson Barros. Simplesmente absurdo. Absurdo mesmo. Monte Real, meu do WhatsApp. Bom, eu vou agradecer vocês aí de novo pela participação aqui. É sempre bom estar fazendo a live com vocês. Agradecer o pessoal do chat também, a Carla, a Sheila, a Deilda, o Everaldo, o Seb Davi, Fábio, Frequência, o pessoal que está sempre em peso aqui. Pedir desculpa também, que eu já estou um pouquinho gripado aqui, está até meio difícil. Nariz não deixa a gente em paz. Mas vamos que vamos, temos essa semana livre aí, na sexta-feira temos live de novo. E vamos continuar aí nesse trabalho nosso que só está crescendo. Pessoal, queria agradecer muito a participação de vocês. Hoje a gente teve uma audiência muito bacana aqui. Tivemos rotatividade de 30 pessoas ali ao vivo. Obrigado mesmo, o trabalho de vocês estarem participando, comentando, sendo ativos aí no chat. Obrigado por nos ouvir aí. Muito obrigado mesmo, estou muito contente com a live. Segue a gente nas redes sociais, segue o Palmeirense de Verdade, segue o Seco por Médio, segue o Rafael aí, que em breve teremos novidades. Vamos lá, pessoal. Pessoal, uma excelente semana para vocês, tudo de bom e até a sexta. Abração. Boa noite. Salva a live. Eu vou salvar.